Olá, pessoal! Iremos dar continuidade ao estudo de refração da luz. Aí a gente vai falar agora sobre imagem aparente em um dióptro plano. Gente, dióptro plano, por quê? Porque a gente tem dois meios refringentes separados por um plano. Ou seja, nesse caso aqui a água e o ar, né? Então, quando a gente tem dois meios ópticos separados por um plano, então a gente chama de dióptro plano. Vocês já perceberam que quando a gente olha para algo que está dentro d'água, vocês percebem que é como se aquele objeto estivesse acima, a imagem daquele objeto, você vê ela mais acima do que ela realmente está? Isso ocorre por quê, gente? Porque a luz, ao passar da água para o ar, ela sofre uma refração. Então, por isso que a gente consegue ver esse objeto acima de onde ele realmente está. Então, a gente tem aqui o objeto dentro d'água e a imagem que é vista aqui. E também isso ocorre porque os nossos olhos, ele consegue ver, o cérebro, ele interpreta a luz como se ela fosse projetada em linha reta, né? Então, se o cérebro interpreta a luz em linha reta, então é como se aqui, ó, ela viesse aqui, ó, retinho até os nossos olhos. E não é isso que acontece, ela sofre uma refração, ó, e aqui ela tem um desvio. Se esse objeto estivesse perpendicular, ela não sofreria refração, né? Lembrando disso. E a gente chama de DI a distância da imagem até a superfície, e DO a distância do objeto até a superfície. Então, o observador vê a imagem no prolongamento dos raios refratados. Ó. Esse aqui, ó. Vê a imagem no prolongamento desse raio aqui que é refratado. Tá certo? Ou seja, mais próxima da superfície DI, em comparação à posição em que o objeto realmente está, que é o DO. E se, por exemplo, ao invés de o objeto estar no fundo da água, você estivesse lá mergulhando e olhasse para o alto, visse um objeto lá em cima, como você iria enxergar esse objeto? Da mesma forma, a imagem que você iria ver é como se ela estivesse acima, bem mais acima do que ela realmente está. Por quê? Porque seu olho vai projetar, o seu cérebro vai projetar na sua mente que a luz se projeta em linha reta, o caminho dela é em linha reta, então você vai ver ele mais acima, não, como se não houvesse a refração, né? Só que o que ele realmente está é bem abaixo do que o que você vai ver. Por exemplo, se você estiver mergulhando e ver um poste lá fora, fora da água, né? Você vai ver ele bem mais alto do que ele realmente é. O raio de luz, se ele incidir paralelo, não vai haver refração. Lembrando sempre disso, né? Então, o raio luminoso que incide perpendicularmente à superfície da água vai atravessá-la sem sofrer desvio, que foi o que eu falei, né? Enquanto o raio inclinado, esse aqui, ó, vai se aproximar da reta normal por estar passando de um meio menos refringente, que é o ar, para outro mais refringente. Gente, lembrando, quando o meio é menos, ele está passando de um meio menos refringente, por exemplo, do ar para a água, o ar é menos refringente do que a água. Então, o que ocorre? Ele vai se aproximar da reta normal, ou seja, o raio refratado vai se aproximar da reta normal. Tá certo? Olha a diferença. Quando ele passa de um meio mais... Olha, aqui dá para a gente perceber, ó, que o raio refratado, ele se afasta da reta normal. A reta normal é essa que fica perpendicular aqui, ó. Então, ele se afasta da reta normal. Ele estava indo aqui, ó, retinho, aí ele foi e se afastou quando ele passa de um meio mais refringente para um menos refringente. Nesse caso aqui, ó, que ele está passando de um meio menos refringente para um mais refringente, ele está vindo aqui, ó.
era para ele vir aqui reto, né? Só que ele vai e se aproxima da reta normal. Isso ocorre quando? Quando o meio, ele está passando de um meio menos refringente para um mais refringente. O mergulhador vê a imagem no prolongamento dos raios refratados, esses aqui, né? Então, ou seja, mais afastada da superfície DI, ou seja, da imagem até a superfície, em relação à posição em que o objeto realmente está, que é a distância do objeto até a superfície. E a gente pode fazer uma relação entre a distância e ver que elas dependem dos índices de refração, né? Tanto do observador quanto do objeto. Então, a gente tem que o DI, que é a distância da imagem até a superfície, sobre a distância do observador até a superfície, vai ser igual ao índice de refração do observador sobre o do objeto. A gente tem também lâmina de faces paralelas, como que o raio se comporta quando passa por uma lâmina de faces paralelas. Então, o raio incide aqui, vamos supor que ele está no ar, né? Está no ar e vai passar pelo vidro, que é a lâmina, né? Então, quando ele passa aqui, ó, esse meio é menos refringente que esse aqui. Então, o que que ocorre? Olha, era para ele vir retinho aqui, né? Só que não é o que ocorre. Quando ele passa de um meio para o outro, o que que acontece? Se esse é menos refringente que esse, ele vai se aproximar da reta normal, que é essa daqui, ó. Então, esse raio ele vai ter um desvio se aproximando da reta normal. Então, ele vem daqui até aqui, certo? Então, depois, quando ele passou pela lâmina, percorreu o caminho pela lâmina e vai sair, ele vai sofrer outro desvio. Agora, ele vai passar de um meio mais refringente, que é a lâmina, para um meio menos refringente, que é o ar. O que que vai ocorrer? Nesse caso, o raio vai se afastar da reta normal. Por quê? Porque o meio agora é mais refringente para o menos refringente. Então, esse raio vai sofrer outro desvio. Gente, então, o que vai acontecer, na verdade, no final, é que o raio que vai incidir aqui, ele vai sofrer um deslocamento, ó, um deslocamento paralelo a esse aqui, tá certo? Então, ele vai haver esse deslocamento lateral, que é esse D aqui. D é o deslocamento lateral sofrido pelo raio luminoso. Esse E aqui, gente, é a espessura da lâmina. X é a distância percorrida pelo raio dentro da lâmina, ou seja, internamente, no interior da lâmina. E a gente tem a relação desse deslocamento, que pode ser dada por E vezes seno de I menos R sobre cosseno de R. E esse raio ele sofre um desvio lateral. A gente vai ver aí agora um exemplo mesmo de como ocorre um feixe de luz paralelo atravessando uma lâmina de vidro, né? Atravessando aqui a lâmina de vidro, a direção do feixe de luz incidente sofre um deslocamento lateral. Esse raio era para vir retinho, né? Aqui, só que ele sofre um deslocamento para o lado, lateralmente, ao atravessar o bloco de vidro. Então, gente, esse desvio vai depender de quê? Também do material, do vidro, da espessura e por aí vai. Então, a gente pode mostrar também aqui que esse Rzinho aqui vai ser igual a esse R'. Por quê? A gente tem segmentos aqui paralelos, certo? E esse raio aqui, esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse aqui. Então, eles são iguais, tá certo? E o raio incidente aqui, o ângulozinho de incidência, vai ser igual ao izinho daqui de fora também, tá certo? Aqui o meio 1 e o meio 2. E é isso aí. A gente tem agora os prismas, falar sobre os prismas. O prisma, gente, deixa eu voltar aqui, é quando você tem, por exemplo, aqui a gente tem um prisma. Aqui é como se fosse a parte da frente do prisma. Uma face, né? Então, esse azinho aqui é o ângulo de abertura do prisma. É quanto ele é aberto, né?
a gente estudou sobre lâminas de faces paralelas. Faces paralelas, elas nunca se cruzam. Já no caso dos prismas, eles vão ter que se tocar em alguma parte. Eles não são paralelos, é onde eles se encontram lá em cima, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um raio incidindo aqui em uma das faces. O raio incidente aqui, ó, o izinho, e o raio refratado aqui. O que ocorre, gente? Ele vai sofrer um desvio também. Por quê? Porque esse meio é menos refringente do que esse. Vamos supor que aqui seja o ar e aqui seja o vidro, né? Então, ele vai de um meio menos refringente para um mais refringente. O que vai ocorrer? Lembrando, primeiro, antes de você saber para onde vai o desvio, você tem que saber onde está a reta normal. A reta normal, gente, ela é perpendicular aqui, ó. Se ela é perpendicular, esse raiozinho aqui, ó, ele estava bem afastado aqui, né? Era para ser bem afastado, ele se aproximou. Por quê? Porque passou de um meio menos refringente para um mais refringente. Esse aqui é o ângulo incidente, esse aqui o refratado, certo? Aí ele passou aqui, aí depois ele passou de um meio mais refringente para um meio menos refringente. O que vai ocorrer? Agora, em vez de ele se aproximar da reta normal, a gente tem que lembrar que aqui já é outra face e a gente tem outra reta normal. Ó. A reta normal perpendicular aqui. Então, ele vai se afastar da reta normal. Já vem para esse outro lado. Então, esse Rzinho aqui e o Izinho aqui. Como esse aqui seria o raio incidente, né? Só que a gente coloca, para ficar melhor, o Rzinho. Para perceber melhor, e o Izinho. Então, nesse caso aqui, a gente tem a distância, o deslocamento 1, que foi no momento em que ele sofreu a primeira refração, né? O deslocamento 1, ou seja, o quanto que ele se desviou, o desvio 1, quer dizer, o desvio 1 é o quanto ele se desviou na primeira refração. E depois, na segunda refração, a gente tem o desvio 2. E a gente tem o desvio total, que é o quanto ele se desviou lá do começo até o final. Tá certo? Continuando aqui, é o ângulo de abertura. N2 é o índice de refração do prisma. N1, índice de refração do meio que envolve o prisma. I é o ângulo de incidência na primeira face, tá vendo aqui esse izinho aqui. E o R é o ângulo de refração na primeira face. Esse aqui é o ângulo de incidência na segunda face, que é essa outra aqui. E o ângulo de refração é o I', certo? Aqui, na segunda face. D1 é o desvio da trajetória da luz na primeira face, que foi o que eu falei. E D2 é o desvio 2, né? Desvio da trajetória da luz na segunda face. E o Dzão, que é esse aqui, é o desvio total do raio de luz. E a gente pode fazer essas relações aí. Refração da luz na primeira face, N1 vezes seno de I, N2 vezes seno de R. Refração da luz na segunda face, N2 vezes seno de R. R' é igual a N1 vezes seno de I'. Com base na geometria do prisma, a gente pode perceber, gente, tem como demonstrar também, só que não é o caso, já que a gente está mais revisando, né? Aqui tem o Azinho, esse A quer dizer que ele vai ser igual ao R mais R'. Ó, R mais R'. Esse ângulo de abertura aqui, ele vai ser igual a esses dois somados. E a gente tem, enfim, é possível demonstrar o desvio total sofrido pelo raio de luz, que é dado por I mais I' menos A. O desvio mínimo, que é 2I menos A. E por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estarei disponível para qualquer dúvida de vocês, tá bom? Um abraço.